Aleluia, aplaudam o Senhor, amém? Aleluia, aplaudam o Senhor mais forte que Ele merece, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem está feliz nessa noite? Posso ouvir um glória a Deus? Tá friozinho, mas os crentes aqui tá fervoroso aqui. Aleluia, o Senhor é maravilhoso, amém. Os irmãos podem se assentar, hein? Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Bom, gente, eu quero ser o mais breve possível. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Quero agradecer ao pastor Neto pela confiança, pela oportunidade. E quando ele disse para mim, você prega dia 29. Eu falei, o quê? Como assim? e foi muito engraçado, porque ele praticamente foi um mês antes, né? E 3 semanas se passaram e o Senhor não falava nada comigo. Eu falava, meu Deus, como que vai ser isso? Mas eu falava para Deus assim, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. E o Espírito Santo ficava quieto, não falava nada comigo. E teve uma hora que eu fui bem, sabe, bem, como fala aquela palavra, bem pentelho. Eu cheguei e falei assim, Deus, fala comigo. O Espírito Santo falou assim, fica quieto, meu. Você não sabe ficar quieto? Só escuta, fica quieto aí. Teimoso, Walter. Fica quieto. Eu falei, então tá bom, Senhor. Então vai ser como o Senhor quer. Eu não sei como vai ser, mas o Senhor sabe como vai ser. E num dia comum, né? E o meu coração ali tentando descansar no Senhor. E aí eu fui cortar meu cabelo, né? E enquanto o Alex estava cortando meu cabelo, o Senhor começou a me dar a palavra. E eu falei, mas tem que ser aqui, Deus, na barbearia. E eu falava para ele, Alex, espera um pouquinho aí, mano. Tá vindo a palavra aqui. E aí ele, não, vai, manda bala aí. Eu anotava assim, e eu falava, caraca, mano, o que Deus quer falar com essa palavra? E o Senhor me deu um tema. O Senhor me deu um tema de identidade. Identidade, né? Quem somos em Deus? Né? Qual a autoridade que nós temos? Mas antes disso, Deus me levou a um lugar que para todo mundo é óbvio, né? Ele me levou a pensar o que Satanás ele tem feito no mundo, nas pessoas, como ele tem agido dentro da igreja, né? Com acusações, com levante, influências de pensamentos, e o Senhor começou a trabalhar isso dentro de mim, e na hora eu falei, meu Deus, seja feita a tua vontade, Deus. Então, eu queria abrir em 2 Coríntios 4:4, eu queria abrir 2 textos, né? 2 Coríntios 4:4 e depois queria abrir em 1 João 3:8. Que diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E em 1 João 3:8, que fala, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém? Amém. Quem quer ser ativado hoje à noite? Quem quer ser ativado nessa noite aqui? Amém. Amém. Então fica ligado, porque Deus vai falar nessa noite. Quando nós lemos
que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. E muitas vezes não são as pessoas que estão no mundo, não. Às vezes as pessoas que estão dentro da igreja, elas estão cegas, elas estão apáticas, elas estão na apostasia. Às vezes elas podem estar até levantando as suas mãos, mas por dentro ela não tem nada, ela é oca. Por quê? Porque ela está tão acostumada com a porção acostumada dela, que ela não consegue enxergar que ela precisa mais de Deus a cada dia, que ela depende de Deus a cada dia. Mas como diz na palavra, o príncipe deste século tem cegado o entendimento das pessoas. Como? Eu tenho várias maneiras de explicar hoje à noite para vocês como o inimigo ele trabalha na nossa mente. Em Romanos 12:2 fala para a gente renovar a nossa mente todos os dias. Nós temos essa necessidade de renovar a nossa mente todos os dias. Porque se nós não renovarmos, no nosso dia a dia, nós temos desafios, nós sofremos pressões, e nós acabamos cedendo muitas vezes a essas pressões. Muitas vezes nós cedemos a isso, por quê? Porque nós perdemos a nossa identidade em Deus. Por isso que o tema dessa mensagem se chama identidade. Que nessa noite você possa encontrar a sua identidade. E eu desejo para você nessa noite que você seja ativado pelo poder que há no sangue de Jesus. E tudo que te impede de romper, de ser ativado em nome de Jesus, seja quebrado nessa noite. Porque o diabo ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então ele não vai brincar de ser diabo. Ele vai com tudo para cima de você. Ele vai com tudo para fazer você perecer. Para você ficar no chão, na lama, humilhado. Mas eu venho trazer uma palavra de encorajamento para você nessa noite. Que o Senhor vai te renovar nessa noite. Você não vai ser mais capacho de Satanás. Você vai ser ativado nessa noite. Ativado nessa noite. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu vou mexer com você nessa noite. Porque eu quero ver. Porque todas as vezes que nós falamos aleluia, glória a Deus, é uma bomba atômica lá no inferno. É uma bomba atômica lá no inferno. E Deus te escolheu por cabeça, não foi por cauda. Então, eu quero te lembrar com quem você está lidando. Muitas vezes a acusação. Muitas vezes o inimigo ele começa a acusar você. Olha, você está fazendo isso. Olha, fulano de tal está fazendo aquilo. E aí a tua mente, ela começa a ser tomada por pensamentos que o diabo vai lançando seta. E você vai ficando paralisado. O inimigo ele vai te paralisando. E você não vai nem percebendo. Por quê? Por causa das suas atitudes. A Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Por falta da palavra. Por falta da palavra. Porque se todo dia nós começarmos a meditar nessa palavra, nós seremos transformados. Quando nós temos um coração quebrantado e contrito, é impossível Deus não ver isso e não se compadecer. É impossível. Por isso que nós temos que lançar, todas as nossas ansiedades no Senhor. Todas as acusações, tudo aquilo que te tenta te afastar da presença, tudo aquilo que impede você de crescer, de prosperar em todas as áreas da sua vida, você tem que começar a enxergar isso. Porque lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A minha luta não é com o ser humano em si, mas é com quem está por trás dele.
A nossa luta é contra o espírito do mal. E quando nós nos deixamos, quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós começamos a se encher de coisas que não vai edificar a nossa vida, quando nós começamos a encher o nosso coração, a nossa mente de medo, de dúvida, de fofoca, de briga, isso pertence a Deus? Não pertence a Deus. Então Deus não está nesse lugar. Deus não está nesse lugar. Deus, Ele não te criou para você estar nesse lugar. Você foi criado para adorar. Adorar o Senhor. Mesmo que você não fale nada, só fale santo. Santo. Porque lá quando nós estivermos no grande dia, quando nós estivermos com Ele lá na glória, nós iremos falar, eu ia falar hablar. Nós iremos dizer santo, 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 santo. Então eu convido a você a sair desse lugar, desse pensamento de preocupação. Eu convido você a vir a um lugar mais seguro. Eu convido a você a lembrar o que você é em Deus. Em 1 João 5,18, não, 1 João 3,8, esse aqui eu já li. Exatamente, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você tem um Deus poderoso por você. Eu quero te lembrar que você tem um Deus por você. Um Deus que te formou, um Deus que te criou. Eu quero te dizer também nessa noite, que Deus, Ele diz na palavra dEle que você é feito justiça de Deus. Eu quero te lembrar nessa noite que você é mais que vencedor. Eu quero te lembrar nessa noite. Porque muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente só fica com acusação, só apontando o dedo. E as pessoas ficam apontando o dedo para você. E aí você perde a vontade de cultuar, você perde a vontade de louvar, e aí você vai se isolando, e aí o diabo vai se aproveitando disso, jogando dardos inflamados. Mas o Senhor Deus se manifestou para destruir as obras do diabo nessa noite. Aleluia, Jesus. Em 1 João 5,18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Amém? Eu digo a você nessa noite, se você está nesse lugar seguro, o maligno não te toca. Ele não pode te tocar. Às vezes o diabo começa a lançar mentiras na sua mente, mas a palavra diz que o maligno não pode te tocar. O maligno jamais pode te tocar. Em Tiago 4,7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu posso ouvir um amém? Quem quer ser ativado aqui nessa noite? Quem quer ser ativado aqui nessa noite em nome de Jesus? Que Deus te ative nessa noite, que você receba tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Mas hoje à noite você sai daqui sabendo quem é você em Deus, qual é a sua identidade em Deus. Resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Ah, mas é difícil. Eu não vou conseguir. Você não consegue mesmo, sozinho não.
Mas se você depositar a sua confiança em Deus, Ele vai te ajudar. Porque você tem um amigo, o Espírito Santo. A Bíblia diz que você tem o próprio Deus dentro de você. Vocês têm o próprio Deus dentro de você. Vocês têm noção disso? O quanto isso é poderoso? A Bíblia diz que só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então eu quero te lembrar da sua identidade. Eu quero te lembrar o quanto o Espírito Santo, Ele está ali do seu lado, dentro de você, querendo ativar você. E o diabo não quer que você seja ativado. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para adorar. Você tem um dono. Você não é obra do acaso. Assim como o oleiro constrói o vaso, o Senhor te fez com as suas próprias mãos. Você tem um dono que está sentado no trono de glória, escrevendo cada frase da tua história, cada ponto, cada vírgula, cada exclamação. Você é nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido para ser mais que vencedor. E eu digo para vocês nessa noite, não sejam derrotados pelo inimigo. Não aceite isso. Porque Deus está com vocês. Vocês têm o próprio Deus dentro de vocês. Você tem o Espírito Santo. Não sejam guiados por vozes de pessoas. A Bíblia diz lá em Apocalipse, diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então você tem que escutar o Espírito Santo nessa noite. Escute o Espírito. Construa um relacionamento com Ele. O seu alicerce tem que estar baseado na palavra. Não é em opiniões de outras pessoas, não. É na palavra. É na palavra que vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam. É na palavra que você vai encontrar a sua identidade em Deus. É na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Por isso eu digo a vocês, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir, ele vai bater em retirada, porque ele vai chegar em você e falar assim, não, aqui não tem medo, aqui não tem falta de fé, aqui não tem fofoca, aqui tem presença de Deus, e eu vou correr. Por quê? Porque ele está me resistindo com a palavra. Aleluia, glória a Deus. Em Gálatas 6:9, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essa é a palavra que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque o que nós plantamos, nós vamos colher. E o que você tem plantado? Se você tem plantado amor, você vai colher amor. Se você está plantando morango, você vai colher morango. Não tem como você plantar pimenta e colher morango. Qual é o legado que você está deixando aqui? Eu vim aqui nessa noite para te lembrar da sua identidade em Deus. Que essa noite não seja uma simples noite, mas seja uma noite de ativação. Que os seus frutos venham ser bons. Que o seu legado aqui na terra não seja, um legado normal. Eu profetizo na vida de vocês nessa noite, que o legado de vocês venha abalar os 4 cantos dessa terra. Que você seja lembrado como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher cheia de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. O que você tem plantado? O que você tem plantado? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Que nessa noite você possa ter
clareza na sua mente, que você não seja sabotado por Satanás, que Satanás não venha te enganar mais, porque você entendeu na palavra dele, se eu resistir ele, ele vai fugir, porque está escrito na palavra, em Hebreus 6, diz que é impossível o Senhor mentir, é impossível o Senhor mentir na sua palavra. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não irão passar. Você tem um dono, você tem promessa de Deus. Seja ativado em nome de Jesus nessa noite. Não perca mais tempo com mentiras de Satanás ao seu respeito. Você é menina dos olhos de Deus. O Senhor cuida de você. O ar que você respira agora, você respira o próprio Deus dentro de você. Se Deus tirar 5 minutos do nosso ar, nós todos vamos perecer. Todos nós morremos. Então nós somos totalmente dependentes dEle. Tem um salmo que eu amo, esse salmo, que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu comecei a meditar nesse salmo. E eu falava assim para Deus: Deus, aonde é o esconderijo do Altíssimo? Eu quero estar nesse lugar. E Deus falava assim para mim: você quer estar nesse lugar? Então descansa. O diabo tem sabotado muitas vezes o nosso tempo. Às vezes nós estamos muito agitados com o clima de Nova York. Eu preciso trabalhar, eu preciso ir, eu preciso fazer acontecer. Eu preciso, e é isso, e vai, e começa aquela loucura. Só que Deus, Ele fala na palavra dEle, para você descansar. Descansar no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. A sua identidade. Você foi criado para adorar e para descansar em Deus. Descanse o seu coração nessa noite. Eu não posso sair daqui e não derramar tudo aqui. Eu tenho que entregar tudo nesse altar. Se entregue também. Entregue tudo que você tem nesse altar. Resista ao diabo. Resista às mentiras dele. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para reinar com Ele. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais ao lado de Deus Pai. O Senhor nos escolheu. Aleluia. Quero te lembrar a sua identidade. A nossa identidade em Deus. Em 2 Timóteo 1,7. Diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Cara, olha isso. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Não se acovarde nessa noite. Não se acovarde nessa noite. Deus te deu um espírito de poder. De poder. O próprio Deus está dentro de você. O poder está dentro de você. Covardia é para o diabo. Deus depositou coisas preciosas dentro de você. Deus colocou um espírito de amor e domínio próprio dentro de você. Não um espírito de covardia. Que nessa noite você encontre a sua identidade em Deus. Que você possa estar firmado na rocha. E que nada possa te abalar nessa noite. Não acredite mais nas mentiras de Satanás. Não acredite mais. Em 2 Coríntios 5:21.
diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que privilégio de ser chamado justiça de Deus, filhos de Deus. Você não é um derrotado, não. Isso é mentira de Satanás. Por isso que eu vim aqui nessa noite. Às vezes, você pode até falar, cara, eu já ouvi essa palavra. Essa palavra eu escuto sempre. É uma palavra tão simples. Mas eu vim te lembrar. Porque muitas vezes nós esquecemos. Por causa do nosso dia a dia corrido. A Bíblia diz que, em Efésios 6, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Paulo diz para a gente orar em todo tempo, trabalhando, em casa, estudando, fazendo o que for. E o nosso Deus, Ele é tão completo, que Ele permite isso. Deus, Ele fala assim: filho, eu quero ter um relacionamento com você. Todos os dias. Eu acho que Deus, Ele fica dizendo: cara, será que Ele vai vir me buscar? Eu tenho tanta coisa para revelar para Ele. Eu tenho tanto segredo para revelar para Ele. E o Espírito Santo, Ele está inquieto, porque Ele quer revelar para você, Bruna. Ele quer revelar para você, Débora. Ele quer revelar para você, Antonelli. Ele quer revelar para mim. Ele quer revelar para você, Alt. O Espírito Santo, Ele quer revelar. Ele quer ter aquele relacionamento com você. Mas tudo depende de nós. Da gente crer que tudo vai dar certo. Mas o diabo tem lutado e tem apagado essas coisas da nossa mente, essas certezas, essas verdades, o diabo tem apagado da nossa mente. Aí eu pergunto para você, qual é a sua identidade nessa noite? Eu vim aqui nessa noite para ativar a sua vida, em nome de Jesus. Eu vim aqui para mostrar para você quem é você realmente em Deus. Aleluia! Em Provérbios 17, 22 diz assim, a alegria faz bem à saúde, e estar sempre triste é morrer aos poucos. Qual é a sua identidade? Onde está a sua alegria? Você está se alegrando, ou você está morrendo aos poucos? Ou você está triste? Ou você está angustiado todos os dias? A palavra diz aqui, estar sempre triste é morrer aos poucos. Eu declaro vida de Deus sobre vocês nessa noite. Vida de Deus. Em Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, nós temos que estar alegres, nós temos que estar contentes, mesmo nas pressões, mesmo nas dificuldades, nós temos que correr a nossa carreira com alegria. Aleluia! Correr a nossa carreira com alegria. Não adianta a gente chegar aqui, começar a cantar: estou firmado na rocha, nada me abalará. Não adianta. A hora do louvor é a hora que a gente mais mente. Às vezes fala: eu estou firmado na rocha, mas eu estou preocupado com tanta coisa lá fora. Que nós possamos ser sinceros com Deus, verdadeiros com Deus. Que a verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Que a verdade possa estar dentro de vocês. Que a verdade possa libertar vocês. Que a verdade possa despertar algo precioso dentro de vocês. Que vocês possam, aonde vocês chegarem, vocês venham contagiar. Não, aonde eu chegar tem que mudar. Aonde eu plantar a planta dos meus pés, eu vou conquistar. Tem que mudar, eu tenho que contagiar as pessoas.
As pessoas têm que ver Cristo em mim. Tem um versículo que diz: Cristo em mim, a esperança da glória. Que as pessoas possam ver a verdade em você. Que as pessoas possam olhar e falar assim: cara, eu não sei o que você tem, mas eu quero isso para mim. Seja ativado nessa noite. Não percam mais tempo. Sejam ativados nessa noite. Estejam cheios do Espírito nessa noite. Sejam ativados em nome de Jesus. Eu quero ler agora. Antes de eu ler esse aqui, eu quero ler aqui, Provérbios 23, 7. Que diz assim: assim como o homem se vê, assim ele é. Como você se vê nessa noite? Como você se vê nessa noite? Reflitam isso. Como você tem visto a sua vida? Como você começa a olhar para você? Isaías, quando viu o Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas veio um anjo com a tenaz e colocou em sua boca. Aleluia, Jesus. Que o anjo do Senhor venha com essa tenaz na sua boca nessa noite. Em Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na nossa boca. Muitas vezes a gente pega esse versículo e diz: assim como o homem se vê, assim ele é. O que você tem falado de você? Eu sou um derrotado. Eu sou um fracassado. Eu sou um zero à esquerda. Eu não sei fazer nada. Eu sou um burro. Cara, não perca tempo com essas coisas. Porque é mentira de Satanás. É mentira do diabo. E eu vim aqui para te encorajar nessa noite. Para você profetizar vida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus possa te encontrar disposto a receber tudo aquilo que Ele tem para você. Tudo aquilo que Deus tem para você. Que Deus, Ele venha fazer infinitamente mais daquilo que imaginamos ou pensamos. A Bíblia diz também que eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos buscai o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? O Senhor te dá essa opção. Qual é o fim que você deseja? Deus, Ele diz: assim como o homem se vê, assim ele é. Como você tem se visto diante de Deus? Qual é o fim que você deseja para você? Deus quer te encher essa noite. Deus, Ele quer te encher, Ele quer te tomar, Ele quer te pegar no colo hoje, e Ele quer te dizer: filho, eu cuido de você, eu te formei, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Eu quero ler Romanos 8, do 37 ao 39. Aleluia, Jesus. Que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que nos faz a gente caminhar, prosseguir. Nada vai nos separar do amor de Deus, a não ser que a gente queira.
Deus chamou a gente só para crer. Crer. A Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. Em Gênesis Deus fala assim, haja luz. Haja. Deus falou. Ele disse, bara, do nada se organize. Bara, do nada vem existência. Bara, se manifeste a minha glória. Deus falou. Nós precisamos falar. Se você não falar, a Bíblia diz, eu não estou lembrado do versículo, mas a Bíblia diz que se você não clamar, as pedras vão clamar. Mas pedra nenhuma vai clamar na minha vida, porque eu vou clamar, eu vou dizer que só o Senhor é Deus, que Ele é santo. Que Ele é santo, e que eu sou mais que vencedor, e que nada vai separar. Que nada vai me separar do amor de Deus. Nada. Dinheiro. Nada. Mamão não vai ganhar o meu tempo. Porque o meu tempo é de Deus. Não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Quanto que Deus tem de você? O que você tem falado? Você foi formado por Deus para falar, não para dizer a situação como está, mas você foi formado para falar como que vai ficar, porque a sua palavra tem poder. Eu vivi na minha casa esses dias, um grande milagre. A minha casa estava sem alimento. Estava acabando o alimento. E eu falei para Deus, agora chegou a hora de falar a palavra. É nessas horas que a gente tem que falar a palavra. E eu comecei a falar para minha esposa. Minha esposa falou assim, cara, você é muito louco. Como que você faz isso? Mas eu estou crendo na sua fé mesmo. Eu estou crendo junto com você. Eu abri minha geladeira e eu comecei a falar, Deus, obrigado, Deus, porque a minha geladeira está cheia. Deus, obrigado, Deus, porque o meu congelador tem todo tipo de carne, Deus. Obrigado, Deus, pela minha despensa que vai estar cheia. Chamei a existência. Por quê? Porque eu sei em quem eu sou em Deus. Eu sei da minha identidade. Chamei a existência. No mesmo dia, eu vim para o culto à noite e recebi a provisão. Recebi a provisão. Porque quando nós oramos a palavra, declaramos a palavra, acontece. Quando nós falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cara, você sabe o que quer dizer isso? Que Ele é o meu Senhor e nada vai me faltar. E eu tenho a plena confiança que não vai faltar. Mesmo eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu só preciso crer. Eu costumo brincar, eu falo, cachorro late, gato mia, peixe nada e crente crê. A gente tem que crer, gente. Deus, Ele só te chamou para crer. Filho, vem cá. Você crê? Então beleza. Aí Deus cria, Romanos 4,17. Chame à existência aquilo que não existe. Você está precisando? Chama. Que você possa ser fortalecido na fé nessa noite. Que você viva, que vocês vivam tudo aquilo que Deus tem para vocês. Está difícil, está na pressão, mas vocês sabem quem vocês são em Deus. Vocês podem sofrer pressão, mas Deus está ali com vocês. Por quê? Porque vocês sabem quem são vocês no Senhor. Não percam tempo mais. A hora é agora.
A hora é agora de crer. Amém? Gostaria que vocês se colocassem em pé. Eu queria que vocês fossem bem sinceros em Deus nessa noite. Esqueça que eu estou aqui, esqueça que o áudio está aqui, a Pan. É você e Deus agora. Que você possa declarar as verdades do Senhor. Que você possa ser limpo nessa noite. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que ela ousou tocar na orla do Mestre e ser curada. O Mestre está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. E eu convido você, se você quiser ser ativado nessa noite, se você quiser ser renovado nessa noite, dê um passo aqui à frente. Nós vamos orar. E nós vamos declarar a sua identidade em Deus. Quem é você em Deus? Se você se sentir à vontade, vem aqui na frente. Se lance ao Rei. Se lance ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Yahweh, a minha canção. Desce o coração. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui, Deus, reunidos em Teu nome. A Sua palavra diz, Pai, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor está, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha visitar cada um que está aqui nessa noite, Pai. Deus, visita o coração. Ah, Senhor, em nome de Jesus, mostre a eles a verdadeira identidade. Ah, Deus, mostre a eles quem são eles em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós quebramos, Pai, todas as possibilidades que Satanás colocou na mente deles. Todas as possibilidades, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que Satanás seja aniquilado nessa noite, em nome de Jesus. E que a Sua presença inunde esse lugar, Pai. Que a Sua presença encha nesse lugar, em nome de Jesus. Que os corações venham ser completamente cheios da Tua presença, cheios da Sua palavra, cheios da Sua certeza, Jesus. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, ativa cada um aqui, Pai. Ah, cada um que quer ser ativado aqui no Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, sejam ativados nessa noite, em nome de Jesus. Se você não falava mais, se você não profetizava mais, abre a sua boca, porque o Espírito Santo vai encher a sua vida. Deus vai encher a sua boca. Oh, Espírito Santo, o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor, Pai. O Senhor é magnífico, Deus. Ah, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Tu és o Emanuel, Deus. Ah, nós estamos firmados na rocha, Deus. Oh, aleluia. Estou firmado na rocha.
Cante essa verdade. nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Yahweh, és minha canção. Yahweh, tens meu coração. Uma vez mais. Yahweh, a minha canção. Seja tocado por Deus nessa noite. Deixa Ele te alcançar nessa noite. Tens meu coração. Deixa o Senhor te amar. Deixa o Senhor te amar nessa noite. Receba a unção do Espírito Santo nessa noite. A minha canção. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Oh, a tua presença, Jesus. Tens meu coração. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Pai, de estar aqui nessa noite. Obrigado, Deus, por estar aqui com os meus irmãos. Obrigado, Deus, por saber quem nós somos em Ti, Pai. Que a cada dia, Pai, o Senhor possa, Deus, se revelar de uma maneira extraordinária para cada um que está aqui nessa noite, Deus. Que eles possam, Pai, evoluir em Deus, que eles possam crescer em Deus a cada dia, Deus. Que o Senhor leve cada um, Pai, aos seus lares em segurança, Deus. Guarda a entrada e a saída em nome de Jesus, Pai. Que todos tenham uma noite abençoada e cheia da sua presença, Pai. Que eles possam te adorar, Senhor. Que eles possam te adorar, Senhor. Porque o Senhor é santo, Deus. O Senhor é santo, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar na sua casa. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aplaudam o Senhor, amém? Deus abençoe a todos. E até a próxima. Amém.